Olá para você de casa, nós estamos iniciando mais um programa Sara Nossa Terra da Ceilândia. É isso daí, nosso programa sempre tem a intenção de te abençoar, fortalecer você, de trazer uma palavra de Deus para sua vida, não é, amor? Isso mesmo, fica ligado aí conosco que hoje Deus vai falar muito ao seu coração. Nós temos uma palavra que vai entrar dentro do seu coração, que vai mudar a sua mente, vai trazer a resposta que você está buscando. Fique ligadinho aí conosco, vamos lá? Vamos lá. Senhor Jesus, obrigada por este culto, por esta noite maravilhosa. Senhor, estamos na Tua casa, porque, Senhor, queremos receber mais de Ti. Queremos ouvir uma palavra que vem do céu. Fala aos nossos corações. Queremos sair daqui, Senhor, renovados, cheios do Teu poder. Em nome de Jesus. Amém? O tema da minha palavra é: o agir de Deus depende do nosso agir. Que é isso, bispa? Quero falar com você que existem momentos em que nós esperamos que Deus mova sobre as nossas vidas. Sabe aquele momento que você está aqui na igreja, que você fala assim: eu preciso de algo sobrenatural de Deus acontecer na minha vida. Eu estou indo para a igreja, estou fazendo a campanha, estou em jejum. Deus tem que mover. Só que eu quero falar para você, igreja, que muitas vezes nós esperamos o mover de Deus. E Deus espera o nosso agir. Nós esperamos o agir de Deus e Deus espera o meu agir e o seu agir. Eu quero falar sobre isso nesta noite. Quero dizer para vocês que Deus vai agir sobre as nossas vidas, mas o nosso agir é 50%. Para que as coisas aconteçam na sua vida. Você tem que dar um passo à frente. Você tem que fazer a sua parte. E eu quero dar 2 exemplos, começando a minha palavra, que foi quando o povo foi atravessar o Mar Vermelho. Quem lembra? Quando Moisés libertou 400 anos de escravidão, Moisés libertou aquele povo do Egito e eles... Chegou o dia, Faraó mandou eles saírem depois de 10 pragas. E aí Moisés tirou eles do Egito, caminharam ali, chegaram ao Mar Vermelho, tinham que atravessar. E naquele momento, Deus agiu, tirou eles do Egito. Mas como atravessar o Mar Vermelho? Quem sabe o que aconteceu? O mar se abriu? Sim, mas... teve um ato que foi, Deus manda o povo marchar. Quem lembra disso? E Deus disse, marchem. E naquele agir do povo, vamos marchar, marchem, marchem, que o mar vai se abrir. E nesta atitude, o marchar do povo, foi o agir. Eles agiram. E naquele momento, Deus já tinha feito o agir dele. Mas Deus estava esperando o agir do seu povo. Outro exemplo que eu quero dar para você. Quando Jesus está curando na casa, está naquela casa, falando de cura, orando com as pessoas, chega pelo telhado e aqueles amigos daquele paralítico descem ele pelo telhado da casa. Naquele momento, quantos de vocês, muitas vezes a gente podia pensar, Jesus tinha que ter ido até aquele paralítico, mas ele era paralítico. Como? Jesus tinha que ir, mas naquele momento, aqueles amigos daquele homem, o que eles fizeram? Pegaram aquele paralítico e levaram até Jesus. Não esperaram Jesus vir até eles. O agir do homem, mais uma vez. Porque Jesus estava ali para curar.
Jesus estava liberando a palavra dele, estava tocando as pessoas, mas naquele momento precisava do agir do homem. E o que eu quero falar com você nessa noite é que quantas vezes nós queremos que Deus haja nas nossas vidas, e Deus vai agir, Deus vai mover, mas você fica esperando Deus somente mover. E o que eu quero falar com você nessa noite é, o agir de Deus depende muito do nosso agir. Você muitas vezes está paralisado, esperando o agir de Deus na sua vida. E eu quero dizer para você que o agir de Deus é tudo, é importante, mas cadê o nosso agir? Cadê o meu agir? Cadê o seu agir, igreja? E nós precisamos ter consciência disso, ter postura de ser um homem e uma mulher, de agir. Amém, igreja? E eu quero dar 3 princípios para você. O primeiro, muitos querem, poucos conseguem. Como assim? Muitos querem o agir de Deus na sua vida, mas poucos conseguem. Muitos querem ter sucesso nas finanças. Muitos querem ter sucesso nos casamentos. Muitos querem ter sucesso na família com os filhos. Muitos querem ter sucesso no trabalho. Muitos querem, mas poucos fazem. O que eu quero dizer para você é, existem situações da nossa vida que nós queremos uma vida financeira melhor. Nós queremos um casamento melhor. Nós queremos um relacionamento melhor entre pais e filhos. Mas o que você tem feito, igreja? Eu quero trazer hoje a sua consciência, a importância do nosso agir, da nossa atitude em agir, como aquele povo agiu marchando quando Deus disse, Moisés, manda o povo marchar. E como aquele paralítico que aqueles amigos daquele homem levaram ele até Jesus. E fizeram uma transformação, porque aqueles homens estavam cheios de fé. Queridos, muitos querem, poucos conseguem. Sabe por quê? Porque não existe proatividade. E proatividade é algo que todos nós temos, só que desenvolve mais do que outros. Eu estava até discutindo isso com o Lucas. Proatividade. Será que a gente nasce assim? O que eu acredito é, todos nós desenvolvemos competências. Nós desenvolvemos características e habilidades. Agora, bispo, por que uns são mais proativos que os outros? Isso é algo para se estudar. Eu acredito que isso depende da criação que você teve, de como que aconteceram as coisas ao seu redor, depende muito da sua característica, do seu temperamento, mas eu acredito que aqueles que não são proativos podem se tornar. Depende muito do seu querer, da sua decisão. Os que não nascem proativos, que aqueles que não têm a habilidade de ser proativos, por necessidade, eles podem sim se tornar proativos. E o que eu quero falar com você nessa noite é que aquilo que nós não temos, nós podemos desenvolver. Queridos, nós temos que parar de murmurar. Nós temos que parar de reclamar. Aquele povo que saiu do Egito, o que eles foram? Eles estavam murmurando, eles estavam reclamando. 400 anos e Deus deu a libertação. Mas dizem, vocês precisam marchar e vocês vão passar pelo deserto. O deserto era somente uma passagem. O deserto não era o lugar que eles iriam ficar. Por que uns conseguiram chegar à terra prometida e outros não? Já pensaram nisso? Por que muitos, Josué e Caleb entraram e Moisés não? Aquela geração que nasceu no Egito morreu no deserto. E a geração que nasceu no deserto, ela entrou na terra prometida. Por que muitos conseguem, outros não?
A nossa proatividade faz parte disso, a maneira que enxergamos. E eu quero ler um texto da Bíblia com você, que está em Números 13, 25 a 33. Números 13, 25 a 33. Coloca aqui que eu quero ler com você. Eu só coloquei o versículo 33. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatórios a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão os frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante a Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vivemos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. Eu quero ler numa outra tradução, que é a tradução que eu separei, que diz assim no 33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Enaque são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Sabe qual é o grande problema daqueles espias? De 10. Eles olharam aqueles gigantes e aos olhos deles, aqueles gigantes já tinham derrotado. Aos olhos deles era impossível tomar aquela terra. Aqui diz: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Aqueles homens tinham um olhar de derrota. Aqueles homens não tinham o olhar da fé. Aqueles homens não tiveram o olhar de Josué e Calebe, que viram lá aquela terra que Deus irá nos dar. Nós vemos gigantes, mas Deus nos ajudará a vencer esses gigantes. Tinham o olhar da fé, algo que eles conquistariam. E eu quero dizer para você, muitas vezes nós estamos como esses espias. Você quer muito uma mudança no seu casamento, mas aos seus olhos o seu casamento já está destruído. Você quer muito uma mudança na sua vida financeira, mas aos seus olhos a sua vida financeira não tem mais solução. Você quer muito uma mudança no seu ministério, mas aos seus olhos não tem mais essa capacidade. Sua equipe já está fadada ao fracasso. Os seus olhos estão fadados ao fracasso, para a doença, a enfermidade que você está lutando. E eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, você precisa mudar a maneira que está enxergando esta situação. Você não pode enxergar esta situação como aqueles 10 espias enxergaram. Aos olhos dele eram gigantes e aqueles gigantes iriam destruir eles. Mas aos olhos de 2 homens, a diferença de Josué e Calebe foi a maneira que eles enxergaram. Queridos, e como nós enxergamos muda tudo. Porque se eu enxergo com os olhos da fé, eu tenho atitude para agir com fé. Vocês estão entendendo? Por que a proatividade faz a diferença? Porque quando você tem a atitude da fé, eu tomo posse da palavra, eu vou agir de acordo com a fé, eu vou buscar o meu milagre.
Quando você não tem proatividade, você não acredita no milagre, você não tem olhos, seus olhos da fé você só enxerga a derrota. Você só enxerga os gigantes. Você só enxerga dificuldades. E o que eu quero dizer para você nessa noite, os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Como você tem enxergado? Bispa, você não sabe a situação que eu tenho passado financeira. Você não sabe a situação que eu tenho passado com meu marido. Você não sabe a situação que eu tenho passado com meu filho. Eu quero dizer para você, não importa porque eu creio num Deus poderoso que curou, que tirou aquele povo do Egito, e que curou cegos, curou paralíticos, e Ele pode fazer isso por você, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Você já está enxergando a batalha como um derrotado. Você está olhando lá, meu Deus, eu tenho que vencer essa doença, essa enfermidade. Você só vê derrota. Você não vê uma luz no fim do túnel. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, mude a sua maneira de enxergar. Pessoas que estão com problemas financeiros, pessoas que não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel. Isso é uma mentira. A solução, bispo, mas você não sabe, não, eu estou desempregado. Uma porta vai se abrir. Existem pessoas que estão sem emprego, mas também não fazem nada. Ficam em casa dormindo, esperando cair do céu. Isso não vai acontecer. Você precisa ser proativo, você precisa dar o passo à frente. Vocês estão entendendo? Não adianta só esperar o agir de Deus. Você tem que fazer algo. Eu lembro, a minha mãe, quando nós morávamos em Goiânia, e tínhamos dificuldade. O que o meu pai ganhava, ele era professor universitário, pagava as contas, mas eram 3 filhos e ela tinha que ajudar. O que ela fazia? Ela não trabalhava. Deus vai agir, Deus vai agir. Mas ele não tinha condições de arrumar outro emprego. Tudo que ele fazia, o tempo dele era para a igreja ele dava aula no cursinho. Ela começou a vender salgados, fazer coisas para vender. E muito tempo ela ajudou na renda de casa, sim. O agir da pessoa, a proatividade. Nós precisamos parar de ficar paralisados. Isso é falta de fé, queridos. Nós precisamos mudar a maneira que nós vamos enxergar as situações. Amém, igreja? Junto, aqueles 12 espias, 2 tiveram uma imagem diferente da situação. Aqueles 2, eles tinham uma imagem de fé. Eles olhavam para a terra prometida. Quando nós mudamos para Ceilândia, o bispo Lucas com o bispo Rodovalho, através da palavra do nosso profeta, ele já olhava para nós aqui, uma igreja grande como a nossa. Ele já enxergava. Não foi fácil. Nós estamos aqui desde 2011, em setembro vai fazer 7 anos que nós estamos nesse lugar. Mas vocês sabem que não começou assim. Começamos numa tenda, primeiro 3 semanas sem nada, sem teto, depois com uma tenda, depois começamos a construir e foi aos poucos. Mas por que nós conseguimos construir essa igreja? Por causa de uma visão, porque o nosso bispo, o nosso profeta, o bispo Lucas recebeu a palavra profética do bispo Rodovalho e tomou posse. Ele enxergou. Ele não ficou esperando. Deus, em nome de Jesus, eu estou aqui, eu recebo um novo templo. Ele agiu. Como que ele agiu? Começou a construir. Deu um passo à frente. Fez dentro das possibilidades. Fez mutirão. Quantos aqui já participaram de um mutirão dessa igreja? Só, gente, olha. Levanta a mão quem participou de um mutirão. Não é muito. Nós já fizemos muito mutirão para construir essa igreja. Por quê? Porque nós não tínhamos recurso. Então vamos fazer a nossa parte, aquilo que nós conseguimos. E Deus foi nos dando recurso, de pouquinho em pouquinho. De construção, de mês em mês, de semana a semana. Não somos poderosos para vencer gigantes, mas não é na nossa força que enfrentamos.
Nós não vamos vencer os gigantes com a nossa força. Nós vamos vencer com a força do nosso Deus. Mas você precisa dar o primeiro passo. Amém? Você precisa olhar para os gigantes com os olhos da fé. Você precisa olhar e dizer: se o meu Deus me deu aquela terra como direito, e lá tem gigantes, o meu Deus vai me dar força. Com a força de Deus eu vou lutar e vou vencer esses gigantes. Eles não são maior do que mim. Eles não vão impedir de eu alcançar as minhas vitórias e as bênçãos. Em nome de Jesus, amém? Uma salva de palmas para Jesus. Nós temos que ter essa proatividade. Temos que abandonar pensamentos negativos e agir. Queridos, pensamentos negativos te paralisam para agir. Pensamentos negativos te paralisam para ter fé. Por isso que nós oramos tanto. Guarda a sua mente. A sua mente não pode ser cativa de pensamentos de morte, de destruição, de derrota. Você precisa tomar cuidado. Você precisa todos os dias botar a mão na sua mente e ungir os seus pensamentos. Porque os seus pensamentos te levam a tomar decisões. Segundo, eu preciso me tornar o que a Bíblia diz que eu sou. Tornando o que eu acredito que eu sou. Lá em Mateus 9, 27 e 28 diz assim: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. E Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam: sim, Senhor. Olha só, qual é a fé que você tem de você vir para a igreja e dizer: hoje eu vou receber a minha unção. Jesus está aqui, Jesus estava naquela casa. Mas por que uns foram tocados e outros não? Por causa dos olhos da fé. Porque uns tiveram fé, outros não. Porque uns acreditaram: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O nosso corpo, ele é formado de informações através do nosso DNA. E eu quero dizer para você que quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos uma carga nova, uma informação nova sobre o nosso DNA. E você precisa aceitar esta carga nova e aceitar que essas novas informações vão te levar a alcançar novas vitórias. Estas novas informações que vão entrar dentro de você vão te levar a alcançar a vitória. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos fé. O que é fé, gente? É a certeza das coisas que não se veem. Qual é a fé que você tem hoje? Qual é a fé que está dentro do seu interior? É uma fé pequena ou é uma fé grande que vai destruir os gigantes? É a fé, olha, o caminho vai ser lento. O caminho vai ser tortuoso, vai ser cheio de tribulação, cheio de desafio. Mas se Deus é por mim, quem será contra mim? E você precisa tomar posse desta palavra. Você precisa deixar com que isso internalize dentro de você. Quando Jesus, o Espírito Santo, ele entra dentro de você, ele entra em você e te traz novas informações. Sabe o que o Espírito Santo faz dentro de você? Ele gera em você fé. Mas para isso você precisa aceitar isto. Você precisa aceitar que a Bíblia diz: eu sou, em tudo posso naquele que me fortalece. Você precisa acreditar nas palavras que a Bíblia diz sobre você. Levanta sua mão e fala: eu creio. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma salva de palmas para Jesus. Terceiro, seja autêntico, seja você mesmo. Gálatas 6, 4, 5 diz assim: que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros.
porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Nós precisamos ser nós mesmos. Nós precisamos ser, aonde formos, sermos autênticos. Sabe o que é isso? Existem pessoas que não têm fé, que não alcançam as bênçãos, porque carregam cargas que não são delas. Exemplo, você veio de uma família onde todos são divorciados. Você veio de uma família onde não tem sucesso. E você carrega esta carga com você. E quem disse que você não pode mudar a sua história? Quem disse que você não vai ser diferente? Não é porque você tem uma sucessão de pessoas na sua família que teve câncer que você vai ter. Eu acredito que você pode sim, com Jesus, se você se cuidar, se você tiver fé, fazer uma história diferente. Você precisa mudar isso. Você não precisa acreditar, carregar esta carga. Queridos, muitas doenças são consequência de pessoas que não gostam de ser como são. Existem pessoas que carregam o fardo. Eu sou assim por causa da minha família. Se você não quer ser, se você teve maus exemplos, então mude a maneira de ser. Você consegue. Você precisa somente deixar o Espírito Santo agir na sua vida e você dar um passo à frente. Você não estar paralisado. Você precisa ser proativo. Exemplo, meu sonho é ter minha empresa. Eu sonho em ter a minha empresa. O que você faz para ter sua empresa? Você faz freelancer, né? Trabalha, mas faz uns bicos e faz free. Aí você não cumpre os prazos quando você é contratado por fora da empresa. Como é que você quer ter sua empresa se você não consegue cumprir os prazos? Nem do trabalho que você está, nem quando você trabalha como free. Você não vai conseguir. Aí você põe a culpa em Deus. Deus não está comigo. Não põe Deus nisso. Isso é irresponsabilidade sua. Você aceitou que você não dá conta, que você não cumpre prazo. Então muda isso. Muda isso. Em nome de Jesus, toma um passo de fé e fala: chega, eu não vou mais me boicotar. Eu vou tomar um passo, uma atitude de homem, de mulher de Deus, e eu vou fazer uma história diferente. Muitas pessoas ficam se comparando a outras pessoas. Mas o meu irmão, mas o meu pai, mas o meu tio, mas o meu colega de trabalho, ele consegue por isso, por aquilo. Se ele consegue e não tem Jesus, imagina você que tem o Espírito Santo, que é uma força a mais espiritual ao seu lado. Amém? Pare de comparar com os outros. Receba, fala: Espírito Santo, eu recebo a tua unção. Espírito Santo, eu recebo isso que é direito meu. Espírito Santo, aquilo que aconteceu na minha direita, na minha esquerda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu não serei abalado. Você precisa declarar esta frase, esta passagem da Bíblia com fé. Você precisa tomar posse disso. Chega de olhar, de ter os olhos de derrotado. Chega de ter os olhos de um perdedor. Querido, Deus quer que você seja você mesmo. Chega de achar que você tem que ser outra pessoa para conquistar as coisas em Deus. Você precisa somente receber a unção e gerar a fé necessária para conquistar aquilo que Deus te deu como direito, igreja. Deus não quer clones. Deus não quer você um clone meu do Bispo Lucas. Deus quer você do jeito que você é. Ele quer você forte, com olhos de águia, com olhos de fé, mas da maneira que você é. Não como eu, você não vai conseguir ser como eu, nem como o Bispo Lucas. Não existe, só existe um Bispo Lucas, uma Bispo Priscila. Só existe um Bispo Rodovalho e uma Bispa Lúcia. Só existe um Bispo Maurício e uma Bispa Ana Paula. Podia ter mais, né? A gente podia conseguir, mas não existe. E aí? Você, tomado de fé, com olhos de águia, cheio do poder do Espírito Santo, você conquista tudo aquilo que é direito seu e aquilo que Deus deu para você. Uma salva de palmas para Jesus. E eu quero que você feche os seus olhos agora. Minha palavra, meu tempo já encerrou.
quero que você analise. Quais são os olhos que você tem enxergado? Quais são os seus sonhos? Quais são suas metas? Elas estão distantes, você não consegue enxergá-las com olhos de fé. Então mude a maneira. Você acha que você do jeito que é não vai conquistar, então comece a se analisar de uma maneira diferente. Busque hoje, fale em nome de Jesus, eu tomo posse. Eu não aceito mais ter esses olhos, eu não quero ter esses olhos como daqueles espias. Eu quero ter olhos de águia, eu quero ter olhos de homens de Deus como Josué e Caleb teve. Eu tomo posse desta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Ore, canta lalamorachuri. Ore a Deus. Não permita que o diabo roube um sonho, roube aquilo que você tanto deseja, aquilo que você tem tanto lutado. Sabe, suas emoções estão abaladas, seus pensamentos estão cheios de pensamentos de ódio, de desgraça, de desânimo. Ponha isso debaixo dos seus pés nessa noite. E diga: Senhor, eu vou conquistar. Senhor, gera fé no meu interior. Senhor, que eu possa enxergar de uma maneira diferente, Pai. Eu sei que eu tudo posso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tomo posse desta palavra nesta noite. Eu tomo posse desta palavra, Espírito Santo de Deus. Há uma transformação na minha maneira de enxergar. Há uma transformação na minha maneira de pensar. Em nome de Jesus.